Oi, pessoal! Já tem gente chegando. Boa noite para vocês. Tudo bem? Já viram aí na descrição que tem super promoção hoje? A inteligência emocional aí do desafio 21. Hoje é sobre empatia e a promoção é que o seu amigo é de graça. Seu convidado não vai pagar. Então, quem entrar no grupo lá de WhatsApp exclusivo, fechado, e quiser trazer um convidado, uma pessoa, essa pessoa, esse seu convidado, não vai pagar, né? Você pode também dar de presente para ele, vocês dois podem combinar de pagar junto, metade, enfim, como vocês quiserem. Hoje, não tá aparecendo o nosso 21 ali, gente, que absurdo que é esse, meu Deus do céu. Vou virar um pouquinho aqui. Como desafio, o pilar de hoje é a empatia, nada mais certo do que você trazer o seu amigo, algum familiar, um irmão, alguém da família, alguém que está longe. Como todos os desafios acontecem no WhatsApp, você pode trazer quem você quiser para o nosso grupo. No outro grupo que terminou, nós tínhamos 3 participantes da Europa, de países diferentes. Nós tínhamos pessoas de outros estados, né, de outras cidades e pessoas da mesma família que moram na mesma casa. Então, o legal do desafio 21, de ser pelo WhatsApp, é de proporcionar essa integração, né, de pessoas de perto, pessoas de longe. E é claro que quando a gente tem um desafio para fazer, uma meta para cumprir sozinha, é um pouco mais desafiador do que você tiver alguém com você, tiver alguém para te ajudar. Oi, Natália! Oi, Simone! Tudo bom, pessoal? Do que você tiver alguém para estar ali junto com você, te incentivando, perguntando como é que foi, conseguiu fazer, eu não consegui, né? O grupo em si, né? Uma vez uma pessoa me perguntou por que você não passa os desafios no nosso WhatsApp, né? Ao invés de montar o grupo, ou por que você não coloca numa plataforma online os desafios para o pessoal ir acessando? Por causa da força do grupo. A força do grupo é algo que não se consegue de outra maneira. A força que o grupo tem de colocar ali todas as suas expectativas, todas as suas vitórias, todas as suas derrotas, todas as suas dores, faz com que todo mundo que está ali interagindo perceba que é normal, perceba que é vulnerável e tá tudo bem e não tem problema. Então, a força do grupo faz com que isso ocorra. A força do grupo promove mais um tipo de desafio, promove em si uma força mesmo, né? Que faz com que ninguém desista, que faz com que a pessoa que não conseguiu naquele dia tente no dia seguinte, porque ali todo mundo compartilha, não deu hoje, não consegui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Teve um dia, inclusive, que um dos desafios lá, eu não lembro qual que foi, eu acho que era da gratidão, não me lembro. Mas aí o pessoal entrou lá e alguma pessoa comentou, hoje eu falhei, eu reclamei porque a hora que eu abri a porta, a neve estava até na minha porta, eu não conseguia sair, nevou por cima não sei da onde, e a pessoa, né, colocou ali, que ela mora na Europa, ela colocou ali que estava brigando com a meteorologia. E a gente se viu tão igual, né? A gente às vezes implica porque tá chovendo demais ou implica porque tá calor demais. Então, como as pessoas se parecem, né? Como as pessoas têm os mesmos problemas ou as mesmas reclamações, os mesmos desafios. Então, o grupo faz com que essa força aconteça e a vulnerabilidade, que é tão importante, também aconteça junto. Hoje nós vamos falar do pilar da empatia. Empatia, se colocar no lugar de outra pessoa. Acho que todo mundo sabe, né? Que a empatia é se colocar no lugar da outra pessoa, mas não é tão simples como a definição, como o conceito parece ser. Né? Se colocar no lugar do outro, beleza, mas e aí? Quando você se coloca no lugar do outro, é para se colocar por inteiro, por completo. Ou seja, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, primeira coisa que você tem que fazer é suspender o julgamento, né? Fazer aquela suspensão de julgamento.
de não acusar a outra pessoa, de não julgar a outra pessoa por aquilo que ela está passando, por aquilo que ela está te contando. É simplesmente conseguir ouvir. Porque se a empatia se pôr no lugar do outro, é requerer exatamente para você ou fazer para você o que você gostaria que fizesse se fosse você naquela situação. Se colocar no lugar do outro de maneira legítima, genuína, é não dar ideias, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa empática, eu olho para a pessoa, me coloco no lugar e falo, olha, nega, você vai fazer isso, olha, pessoa, você vai fazer aquilo, aquilo, aquilo. Mas a outra pessoa não é você. Então, as suas limitações não são as mesmas limitações da outra pessoa, as suas ideias não são as mesmas ideias, é outra pessoa, é outra criatura, é outro ser. Então, quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, que nós queremos ser empáticos, né? A empatia suspende o julgamento, a empatia é caridosa, a empatia tem amor pela outra pessoa e é capaz de entender a outra nas suas limitações, na sua história de vida, que é diferente, porque às vezes a gente fala assim, a outra pessoa lá tá passando por isso, isso, isso porque ela quer, porque é só ela fazer isso, isso, isso e isso. Mas essas ideias são suas, essas ideias não estão presentes na outra pessoa, porque ela está tão envolvida naquela situação que ela não vê saída, né? Uma coisa que eu, assim, vejo de maneira corriqueira em redes sociais são as pessoas criticando ou falando mal das pessoas que têm depressão. Eu acho que todo mundo já viu isso. E as pessoas que têm depressão, às vezes, se defendendo. Olha, não é frescura, é uma doença. Por quê? O porquê que há esse tipo de julgamento? Falta de empatia. Quando eu não tenho a depressão, ou uma doença, ou uma outra doença, uma dor, alguma coisa, é fácil olhar para outra pessoa e falar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Né? É fácil, você tá com depressão porque você quer, porque você tá com frescura. Isso você quer, às vezes, na sua cabeça, né, na sua ignorância, não tô sendo fofa hoje, na sua ignorância, né? Na sua imaturidade, vamos trocar a palavra, né? Você quer ajudar a outra pessoa, né? Você tá dando o melhor de si. Eu quero que ela saia dessa, ela tá em depressão, ou ela tá triste, ou ela tá num relacionamento abusivo, ou ela tá sendo sufocada pelo emprego, eu quero que ela saia disso, então eu vou chegar pra ela e falar, para de frescura e sai disso, né? Aquelas amigas que a gente tem às vezes que a gente fala que são amigas voadoras, né? Mas não é assim que funciona. A outra pessoa às vezes só quer um abraço. Aliás, ela às vezes só precisa disso, de um abraço e de ser amada, né? Ela não precisa de julgamentos, ela não precisa de dicas, de ideias. Você pode até optar por dar um conselho, né? Fazer com que ela enxergue a situação por um outro lado, enxergue a situação de uma outra maneira, mas você não pode rispidamente ou chegar com a conclusão. É por isso que a empatia ela é alimentada. Quem é uma pessoa que tem muita empatia? Quem tem muito autoconhecimento. A gente viu o autoconhecimento, o autocontrole, a autoconsciência, são essas três características, essas três posturas, vamos dizer assim, que conseguem alimentar a empatia. Quando eu tenho autoconhecimento, que a gente viu, né, nas lives aí passadas, quando eu tenho meu autoconhecimento, minha autoconsciência bem trabalhada, bem amparada, bem justificada, com respaldo de automotivação, de autoconfiança, quando eu sei quem eu sou e não julgo as pessoas e também não aceito julgamentos, a minha capacidade de ser empática vai aumentando, vai dobrando, porque quando eu olho uma situação, uma pessoa ou algo frustrante que a pessoa está passando, eu não consigo ver ali somente as soluções ou o que eu faria, eu consigo ver ali a pessoa, o ser humano que está ali. Eu consigo ver que ali tem uma pessoa passando por uma dificuldade, por um problema, que está em depressão, que está com dor, que está em um relacionamento abusivo. E o que ela vai fazer, gente, ela dá um Google do que ela vai fazer. Mas ela não precisa ouvir o que ela vai fazer, ela sabe o que ela tem que fazer. O que lhe falta são forças.
e às vezes a empatia de outra pessoa de compreender o sentimento por todo aquele problema que ela está passando. Então, como eu aumento a minha empatia? Como eu sou uma pessoa empática, aumentando cada vez mais o meu autocontrole, minha automotivação e a minha autoconsciência. Tá, beleza. Vou ser uma pessoa empática, né? Vou transbordar empatia, sair abraçando, como diz uma amiga minha, Cecília Fujarra, não sei nem se a Cecília tá por aí, vou sair abraçando até as árvores, né? Vou ser empática até com os animais e com as árvores. O que que eu ganho com isso? Paz. O que que eu ganho com isso? Equilíbrio, né? Já pararam para pensar que todas as discussões, todas as brigas, todas as guerras são originadas, são oriundas de falta de empatia? Se a pessoa tivesse sido empática, ela ia se colocar no lugar da outra, com todas as limitações, com todas as raivas, com todos os problemas que a outra pessoa está sentindo, e ela ia fazer o quê? Chorar junto, abraçar a pessoa, entender, compreender. Como que ela ia compreender? Suspendendo o julgamento. Quando eu não julgo, né? Quando eu só procuro compreender o que está acontecendo, eu consigo ser uma pessoa empática. Às vezes, só ouvir a outra pessoa, chorar junto com a outra pessoa, às vezes não dizer uma palavra, você já ajudou muito, você já foi muito empática. E você sai, às vezes, de uma conversa ou de uma situação leve. Por quê? Porque se você não for uma pessoa empática, você vai acabar brigando com a outra. A pessoa, né, vamos supor, a pessoa chega e fala que tá num relacionamento abusivo, alguma coisa assim, e aí você toda empática, né, todo empático fala pra pessoa, ué, você não larga da pessoa? Larga dela, né? Nossa, você para. Divórcio serve pra isso. Isso o quê, né? Só que se você não procura entender antes as relações, o que está acontecendo, a característica de um, a característica de outro, quais são os motivos, ou seja, se você não resolve conversar, ser empático e tentar entender, você vai muito atrapalhar ao invés de ajudar. Olha essa imagem aí dos bebecinhos, que coisa mais fofa. Gente, por que eu coloquei essa imagem aí? Alguns estudiosos até pesquisaram sobre os bebês, porque o que chama atenção na atitude dos bebês, a impressão que se tem é que o ser humano nasce empático. Ele nasce com a empatia e depois ele vai perdendo. Por que alguns pesquisadores falam isso? Ao observarem grupos de bebês onde eles estão todos brincando ou estão todos chorando. Eles estão todos brincando e também, e daqui a pouco um começa a chorar. Um chora, o outro olha e começa a chorar também. A dor do outro é a dor dele. Algumas pesquisas foram observadas, quem trabalha com berçário acho que já viu essa cena acontecendo, de uma criança chorar, o outro tirar a chupeta da própria boca para colocar na boquinha do outro. Ou ver uma criança chorar, correr chamar a mamãe dele, mesmo que a mãe do outro esteja ali. Então, por vários anos, né, se fez pesquisas. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com 7.000 bebês por 17 estados, e foi observado sempre a mesma coisa, a empatia dos bebês por outros bebês. Então, alguns estudiosos falam que a impressão que temos é que o ser humano nasce empático e daí vai perdendo, alguns vão ficando antipáticos e vão perdendo ao longo da vida essa empatia que parece que já nasce com os bebês. Se um chora, o outro começa a chorar e o outro começa a chorar. E às vezes, né, quem trabalha com berçário, tá sempre perto de muitos bebês, fala, um chora, o outro começa, é uma choradeira só. É a empatia. Eles não conseguem ainda discernir. Teve uma observação dessas pesquisas que eu estou contando para vocês, que um dos bebês viu um adulto chorando. E aí ele ficava limpando o rostinho dele como se tivesse lágrimas no olho dele, mas ele estava vendo um outro adulto e ele limpava os olhos dele. Isso é ser empático, né? Entre a dor do outro sentindo em você. É por isso que na educação das crianças, conforme eles vão crescendo, 1 ano e meio, 2 anos, quando eles provocam a dor na outra criança, né? Dá uma mordida, bate,
toma brinquedo, essas coisas. Por isso que a educação funciona muito mais o adulto dizer, olha como seu amiguinho ficou triste, né? Gente, deixa o celular ligado, meu Deus do céu, vai ficar fazendo barulho no zap. Vocês ouviram aí? Então, tem mais serventia, ou tem mais eficácia quando o adulto fala pro bebê, você viu, o outro tá chorando por sua causa, tadinho, olha, ele tá chorando, ele tá com dor, ele queria o brinquedo. Funciona muito mais do que você acusar a criança que ela fez feio, ou olha o que você fez, está errado, você fez mal feito, você foi mal educado, isso não tá certo. Funciona muito mais pela situação empática, resolve, a criança acaba aprendendo, do que você acusar a criança de ter feito um ato que não corresponde, vamos dizer assim, né? Outra coisa que foi observado depois que essas crianças começam a crescer é que crianças que os pais eram mais empáticos e também ensinavam empatia eram crianças que entendiam mais expressões faciais, né? Gestos de uma maneira geral, expressões faciais, gestos, o tom de voz, né? Então, quando a pessoa falava com um tom de voz um pouco mais bravo, um pouco mais firme, essas crianças conseguiam entender melhor essas crianças que eram mais empáticas. Então, nessa pesquisa que foi feita, foram observadas também que as crianças, conforme elas iam crescendo, essas crianças que eram mais empáticas, também tinham mais destreza em relações pessoais, eram mais amigas, não sofriam e não causavam bullying, por ter toda essa parte gestual, de empatia, de gestos, tom de voz, o olhar mais elaborado, porque aí você consegue se compreender no mundo, né, e compreender os outros. A empatia, como eu disse no início, é primeiro você se autoconhecer. Já ouviram uma frasezinha famosa? Ninguém dá o que não tem, né? Não tem essa frase aí? Ah, ninguém dá o que não tem, ou todo mundo dá o que tem. Então, quando tem uma pessoa que é muito egoísta, o que ela vai ser com relação a egoísta? Uma pessoa que tem muita raiva, então ela vai ter raiva de tudo, por causa de tudo, dias pares, dias ímpares, ela tá com raiva. Então a pessoa não consegue passar para o outro ou externalizar aquilo que ela não tem. Ela precisa então se munir de amor, de empatia, de compreensão, de amizade, para passar isso para as outras pessoas. E as outras pessoas, aos poucos, ficam liberadas para libertarem de si o melhor que eu coloquei para elas, né? Todos somos luz, mas eu só consigo que o outro libere a luz para mim se eu liberar a minha luz para ele. Porque se eu jogo pedras, né? O que acha que eu vou receber de volta? Pedras. Se eu jogo flores, o que eu vou receber de volta? Flores. Então, o que eu ganho em ser empática? Eu ganho a retribuição do amor, da amizade, do equilíbrio e da paz. Aí eu coloquei essa imagem lá na nossa live de inteligência emocional, né? Que não é cada um dando ideia de um de outro, mas é 2 pessoas conversando, 3 pessoas conversando, falando a mesma língua, seguindo na mesma direção e querendo as mesmas coisas. E quando eu não souber o que eu vou falar, e quando eu não souber, ame, escute, dê um abraço na pessoa, né? Porque naquele momento, às vezes, que ela tá depressiva, que ela tá com crise, que ela tá muito triste, a única coisa que ela quer é você, a sua companhia. Ela não quer uma solução por causa dela. Ela quer um afago, ela quer um carinho, ela quer um porto seguro. A solução ela mesma vai ter que encontrar. E talvez dispondo do seu amor, do seu carinho, ou a gente também, imagina gente, a gente também quer às vezes um colo, a gente só quer um colo, um carinho, um café com alguém, sem julgamentos, sem críticas, só a empatia. E eu tenho aí um livro, não sei se vocês conhecem esse livro do Gary Chapman, um pesquisador, um psicólogo que durante 30 anos ele aconselhou casais sobre relacionamentos, casais que queriam se separar e tal. E aí, durante esse tempo que ele pesquisou, que ele procurou, que ele atendeu essas pessoas, ele conseguiu esquematizar, vamos dizer assim, organizar o amor em diferentes linguagens.
Isso mesmo. O que ele propõe nesse livro 5 Linguagens do Amor? Tem PDF na internet, vocês derem um Google aí, vocês não vão conseguir parar de ler, é muito interessante. Ele concluiu que as pessoas possuem linguagens diferentes de amor, ou seja, possuem formas de expressar amor de maneira diferente. E aí, por que é importante eu saber isso? Como que a pessoa demonstra amor e tudo mais? Porque às vezes, quem tá do meu lado, meu companheiro, meu filho, meu vizinho, meu amigo, minha amiga, tá dizendo pra mim todos os dias, eu te amo. E eu não estou entendendo porque eu não sou, aspas, alfabetizada naquela linguagem. Essas são as 5 linguagens: atos de serviço, palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade e toque físico. Segundo Gary Chapman, que escreveu o livro, todos nós temos todas essas linguagens. Todos nós temos todas em algum momento, em algum tipo de situação, em um relacionamento. Acontece que algumas linguagens nós temos mais acentuadas, né? E outras menos. Lá no livro tem o teste para você descobrir qual é a sua. A minha eu fiz, na minha linguagem do amor predominante é presentes, fica a dica. E por que é importante eu saber a minha linguagem do amor? Não é a minha que é importante saber, é importante identificar nos outros a linguagem das outras pessoas que se relacionam com a gente. Por que o Gary Chapman escreveu esse livro e descobriu isso? Porque quando ele ia aconselhar casais que estavam à beira do divórcio, do abismo mesmo, brigando à beira do divórcio, querendo separação não, querendo um matar o outro, né, no caso, ele ia lá, aconselhava, conversava, e o que ele percebia? Que os dois ainda se amavam muito, só que um estava falando uma linguagem e o outro estava falando outra. E aí quando ele conseguia engrenar essas duas coisas, quando ele conseguia mostrar que o casal ainda se amava, ficava muito mais fácil de continuar aquela relação. Atos de serviço, como o nome mesmo diz, sabe aquela pessoa que meio faz tudo, gosta de fazer tudo, conserta tudo que tá quebrado, vai lá, parece que a pessoa fica o dia inteiro com um martelo e um alicate na mão, né? Ou atos de serviço dentro de casa, limpa toda hora as coisas, lava a louça, coloca o lixo na rua, aquela pessoa que cuida de toda a parte de manutenção da casa, sabe? A água, a luz, vê o cabo da internet, vê se tem fiozinho solto não sei aonde. Então, essa pessoa, quando ela faz muito isso, a linguagem dela é atos de serviço. Acho que todo mundo conhece alguém que a linguagem é atos de serviço. Então, o que às vezes acontece? Essa pessoa que tem essa linguagem, vamos supor, acaba todo mundo de jantar, a pessoa vai lá e lava a louça. A outra que não tem essa linguagem de atos de serviço já vai falar, vai lá, vai lavar a louça, ó, deixa a gente aqui, sozinho. Não quer mais conversar. Foi lá lavar a louça. Aff, olha isso. Foi lá mostrar que ele lava. Só pra gente... Não é? E aí a pessoa às vezes quer tirar a mesa, quer fazer a comida, quer fazer tudo. E essa é a linguagem dela. Ela fazendo tudo isso, muitas vezes quem não tem essa linguagem olha e fala, nossa gente, né? Essa pessoa, olha só que ela quer fazer tudo, essa pessoa... Mas não, é a forma dela dizer para todos ali, eu amo vocês, eu cuido de vocês, eu me importo com vocês. A outra linguagem são palavras de afirmação. Ó, lembrando que todas nós temos todas, em algum nível. É legal vocês pegarem o livro depois e fazerem o teste para vocês descobrirem a de vocês e até mesmo entender a dos outros. Palavras de afirmação são aquelas palavras de elogio, né? Que às vezes tem uma pessoa que gosta de elogiar muito. Nossa, como você tá bonita. Nossa, gostei do teu casaco. Adorei o jeito que você arrumou o cabelo. Essa pessoa fica elogiando e às vezes quem não tem essa linguagem fala, nossa, a pessoa é cebosa, gente. Ela fica pondo reparo na gente toda hora, né? Toda hora ela fica falando do meu cabelo, da minha roupa, fica falando o jeito que eu ando, o jeito que eu falo. Essa pessoa, ela tem como linguagem palavras de afirmação. Então, como que ela vai mostrar o seu amor? Como ela vai mostrar a sua empatia para você? Com palavras de afirmação. É a forma que ela mostra para você, eu amo você, eu me importo com você, eu gosto de você. Então, ela sempre tá falando, ai, gostei daquele dia, o que você fez, gostei do jeito, a cor do seu cabelo, gostei da tua camisa, nossa, que sapato maneiro. Então, a pessoa
gosta de fazer elogios. E se você consegue captar a linguagem do amor da outra pessoa que é mais predominante, quando você usar a linguagem com ela, ou seja, a pessoa que tem em si a predominante palavras de afirmação, quando você usar palavras de afirmação com ela, você ganhou a pessoa. Você foi empático, você agradou, você mostrou seu amor. Às vezes você faz um elogio e a pessoa faz até... Ai, muito obrigada, porque é a linguagem dela. Quem não é a linguagem, por exemplo, recebe um elogio e fala: ai, gostei do que você fez no seu cabelo, ai, obrigada. Então, fulano, vamos... Nem liga, né? Porque não faz muito sentido pra ela. É lógico, a pessoa gosta de receber elogio, quem não gosta, mas não tem muito valor como uma pessoa que tem palavras de afirmação. A outra linguagem é presentes. Quando eu fiz o teste, o meu deu estourado. Presentes é a minha linguagem predominante. Fica a dica. Só que também, como eu demonstro o meu amor pelas pessoas? Dando presentes também. Gosto muito de dar presentinhos, comprar coisinhas. Ah, eu lembrei de você, te trouxe isso, comprei aquilo. Não vou na casa de ninguém sem levar nada, né? Sem levar nem que for um bolo, um vinho, qualquer coisa eu tenho que levar um presente como gratidão, né? E quem não tem essa linguagem, ou né, a gente tem o costume de... Eu mesma recebo presente, quem me conhece aí pode confirmar. Quando eu recebo presente, eu falo: ai, que maravilha, eu tava precisando. Aí a pessoa diz: ah, mas você nem sabe o que é. Eu falo: mas eu precisava muito, tá precisando muito disso aqui, seja lá o que for, né? E eu adoro ganhar presente. Eu não falo não precisava, não. Ah, ganhar presente, ai, imagina, foi se incomodar, não precisava. Eu não falo. Eu falo: ai, muito obrigada, que eu precisava, e fico contente. Então, as pessoas que têm essa linguagem mais latente são aquelas que vivem aparecendo com presentinhos, com lembrancinhas, com uma flor, um vaso, coisas simples às vezes, né? Não são presentes caros, mas é o ato de você mostrar que você lembrou da pessoa, né? Carol, que tá entrando aí, ela me deu um vaso lindo uma vez e, nossa, eu deixei num lugar especial e é porque é a minha linguagem. Então, a pessoa às vezes dá um presente pra mim, a pessoa às vezes tá dando uma lembrancinha, mas pra mim significa muito, porque é a minha linguagem. E quando você descobre que essa linguagem é da outra pessoa, você chega com um presentinho, alguma coisa, a pessoa também reage como algo grandioso. A outra linguagem é o tempo de qualidade. Acho que todo mundo tem alguém em casa. Aqui a porta tá fechada, mas a nossa tempo de qualidade aqui é a Carol, a nossa filha, né? A minha filha. O dela é tempo de qualidade. Então, o que acontece com esse ser humano? Quando a gente fala assim, vamos... Ah, igual tá a foto aí, a família passeando com o cachorro. Vamos dar uma volta, vamos, vai todo mundo dar uma volta, né? Então a família tá passeando com aquele tempo de qualidade. Aí você pega o celular para ver uma mensagem, a pessoa surta. Ah, vai ficar no celular agora. A gente não combinou que ia sair, tá vendo o que no celular? Assim não dá pra ser, né? Aí a pessoa estressa, porque a linguagem dela é o tempo de qualidade. Eu acho que todo mundo tem alguém em casa, na família, filme. Vamos assistir um filme? Vamos! Aí todo mundo senta lá no sofá, pega a pipoca, o refrigerante, todo mundo se prepara para ver o filme. Tempo de qualidade, tempo juntos, né? Aí você levanta porque, sei lá, você quer ir ao banheiro ou quer tomar uma água. A pessoa que a linguagem é tempo de qualidade, ela, viu, vai aonde? A gente não ia ver o filme? Onde você vai? Ah, então é assim, a gente senta para ver o filme e você sai. A pessoa quase causa uma briga ali, né? Todo mundo tem lá o seu tempinho, a sua pessoa, tempo de qualidade. Nas palavras de afirmação que a gente viu aqui, eu lembrei da... Não vou falar quem é, que às vezes ela tá assistindo, mas eu lembrei de uma pessoa que também todo mundo tem em casa. A pessoa às vezes faz uma comida ou leva uma travessa de um doce, alguma coisa num almoço lá, aí tá todo mundo comendo, aí a pessoa começa a falar: ai, gente, vamos supor que é um frango, a pessoa fez um frango lá com creme de cebola no forno, aquele frango maravilhoso, né? Levou, e a pessoa começa a derriçar, comer em cima do frango, né? Mandando ver, e aí a pessoa começa: ai, eu acho que ficou salgado. Eu acho que ficou sem sal. Ou seja, ela começa a depreciar o prato dela, porque ela precisa do quê? Palavras de afirmação.
é a linguagem dela também. Ela levou, fez lá um pouco de tempo de serviço, né? Fez lá atos de serviço, tal, o presente, quis levar. Mas a pessoa que não é palavra de afirmação, ela chega, coloca lá, o povo come, não come, tá tudo certo. Mas quem tem a palavra de afirmação começa a depreciar o que fez para começar a ouvir. Não, tá uma delícia, imagine e tudo mais. O tempo de qualidade são aquelas pessoinhas que preferem mesmo estar junto. Então, foi passear em família, ou foi ver um filme, alguma coisa, qualquer distração, a pessoa estressa, olhou no celular, a pessoa larga, vai ficar no celular ao invés de ficar com a gente? Vai ficar. Tem gente rindo aqui, gente, nos comentários, porque eu acho que identificou a criatura lá em casa, né? Então, por que é legal? Eu sei que vocês estão rindo, estão identificando aí quem é. Vocês têm tudo na mão para serem mais empáticos, né? Para serem mais felizes e fazerem as outras pessoas mais felizes. Agora vocês conseguem identificar quem é quem e tudo mais. O Gary Chapman, quando ele fez a pesquisa, vocês foram ver o livro, tem até relatos lá de alguns casos. A mulher tinha a reclamação assim, meu marido não liga mais pra mim, não sei o que, ele não tá nem aí, a gente acha que não se ama mais e tal. E o marido dela era atos de serviço, a linguagem predominante dele. Então, ele era o flanelinha ali da casa, tava o dia inteiro, parece que com o martelo e alicate na mão, consertando tudo. Ele era o provedor ali da casa, tal, e ele dizia todo dia, eu amo você, só que com a linguagem dele. E a dela não era atos de serviço, então ela achava que ele não a amava, não gostava dela, né? E o último, o toque físico, a quinta linguagem, aí o toque físico. E aí é aquela pessoinha mesmo do toque, ela tem, né, que às vezes ela conversa muito perto de você, ela precisa falar com você colocando a mão em você. Eu já vi pessoas reclamarem, até falar, gente, essa pessoa acha que eu sou touchscreen, eu tenho touchscreen, tem que falar comigo pondo a mão, né? Mas são pessoas que têm o toque físico como linguagem principal, a linguagem do amor principal é o toque físico. Então ela conversa às vezes muito perto de você, ela conversa colocando a mão em você, às vezes ela mexe no seu cabelo, né? Aí você faz, gente, essa pessoa, né? E às vezes a gente fica, quem não tem, por exemplo, quem tem o toque físico, a porcentagem lá embaixo, porque lembra que eu falei que todos temos todas? Todos temos todas, mas às vezes a pessoa que tem o toque físico lá embaixo, né, com porcentagem pititica, e quem tem muito alto, quando se encontram, a pessoa pode ficar incomodada, que a outra tá conversando e colocando a mão nela, colocando a mão no cabelo, no ombro, ou conversando muito perto. Então, a partir de hoje, você agora sabe, né? As pessoas que têm essa condição, elas estão dizendo para você, me importo demais com você, né? Amo você demais, gosto muito de você. E se você for conversar com ela e levar a mão também no braço dela ou tocar nela também, nossa, ela vai fazer que nem um gatinho ali que fica roçando na nossa perna ali, né? Pedindo carinho. Porque essas linguagens aí, todos temos todas, mas temos mais ou menos. O importante é saber a minha. Não, o importante é importante saber a minha também, mas mais importante é saber a do outro, para dar abrigo, aconchego, empatia, solidariedade, caridade, amor, de entender a linguagem do outro e conseguir cada vez mais e mais ser empáticos. Concordam comigo de novo que é o fim das brigas? É o fim das brigas, dos desentendimentos, porque se eu entendo o outro pela linguagem do amor e entendo o outro suspendendo os meus julgamentos, eu não faço julgamentos, eu não critico, você está errado, você está certo, eu apenas ouço, sou uma pessoa empática a partir do momento que me coloco no lugar do outro com todas as suas limitações. Eu tenho boas ideias, tento inseri-las como bons conselhos no meio de uma conversa bacana, de uma conversa franca, de um café, tenta colocar as suas ideias não de uma maneira agressiva. Você tá assim porque você quer, você deveria ter feito isso, né? E daí, climão, né? Às vezes a gente tá lá nas famosas reuniões de família, climão, e às vezes briga, e o desgaste vem, o desequilíbrio vem, e tudo a troco de nada. Poderia ter sido tudo evitado, né? Se a gente simplesmente ouvisse a outra pessoa, suspendesse o julgamento e oferecesse
o nosso colo no sentido da nossa proteção, do nosso abrigo e tudo mais. A simpatia, né, que a gente fala, a pessoa é simpática, tal, é a vontade de agradar a outra que a gente tem, né? Aline, você não é não. Menina, para, Aline. Aline falando que é antipática não é não. Beijo, saudade de você, minha linda. A simpatia é quando você quer agradar o outro, né? Tem essa característica. A empatia é quando você consegue enxergar o outro nas suas limitações, nas suas virtudes, sem julgamento. É quando você lança um olhar carinhoso para o outro, como se você estivesse olhando a si mesmo. Imagina você olhando uma pessoa que você ama muito, seu filho, seu companheiro, sua mãe, seu pai, alguém que você olha, ama muito, você tem aquele olhar amoroso ao extremo. Você não julga, você até pode pôr uma crítica, você fala assim, ai, minha mãe fez isso, mas também, aí você, ai, mas ela fez isso porque, tadinha, ela não sabia, ela estava fazendo o melhor dela. Então, quando a gente ama alguém, a gente pode até criticar, mas a gente rapidinho já conserta, a gente pode até ter um julgamento, mas a gente minimiza esse julgamento. Então, seria o fim mesmo, as nossas atitudes empáticas, de enxergar o outro como o outro é, com suas limitações, com suas virtudes, com toda a vontade que ele tem de acertar, como todos nós temos, seria o fim mesmo, a suspensão das brigas, das intrigas, e aí nós teríamos menos desentendimentos e seríamos mais equilibrados, automotivados e autoconscientes. Aí eu coloquei como última imagem esses balões, né, com essa intersecção aí, porque a empatia promove isso, a empatia promove que as pessoas falem a mesma linguagem, e vocês podem até considerar a famosa aí, linguagens do amor, que eu deixo a minha linguagem que é maximizada um pouco aqui para entender o outro, e de repente descobrir um mundo maravilhoso de muitas pessoas que nos amam de maneiras diferentes, né? Tem até uma música do Capital, né, que fala aquele amor à sua maneira, né? E ele critica, às vezes, você tá amando desse jeito que não é meu jeito, a sua maneira, né? Mas a maneira de cada um, por isso que eu acho que vale muito a pena a leitura do livro aí que eu indiquei para vocês, a maneira de cada um é diferente, não é porque é diferente que não é válida, né? É válida, é genuína, é significativa para cada um de nós. E mais importante, né, do que saber a nossa é entender a do outro, compreender e perceber que você é muito amado todos os dias por muitas pessoas de diversas maneiras e você não tá nem percebendo, né? E isso vai te ajudar, quando você tem essa percepção, isso vai te ajudar a se tornar mais empático e proporcionar mais a você equilíbrio, autoconsciência, automotivação e o que a gente tanto procura, que é o autocontrole, provavelmente o pilar principal e o que sustenta todas as outras inteligências. Chegamos ao fim de mais uma live. Quinta-feira é a última, gente. Quinta-feira nós vamos falar sobre destreza nas relações pessoais e aí a gente encerra esse ciclo de 5 lives sobre os pilares da inteligência emocional. Sobre a promoção que eu falei no começo, o pessoal entrou depois. A promoção é o seu amigo não paga, porque a live de hoje é empatia. Então, aquela pessoa que você quer no Desafio 21 lá no WhatsApp junto com você, porque ela também precisa organizar suas emoções, porque ela também precisa ser mais feliz, mais leve, porque ela tá passando por esse período de isolamento aí da Covid-19, ela tá perturbada, porque na casa dela ninguém se entende, então porque ela também tá precisando de paz, de equilíbrio, de automotivação, nós vamos ajudar, vocês vão passar 21 dias comigo, eu tenho os desafios perfeitos para vocês, para passarem esse período de isolamento aí, aprenderem muito, com coisas que vão ajudar vocês passarem por esse período com leveza, com clareza, com equilíbrio, e são estratégias, ferramentas, técnicas e posturas que não vão durar só agora, mas que vocês vão adquirir coisas diferentes, libertadoras para o resto da vida de vocês, e não só para essa situação que a gente está passando, mas para outras situações no trabalho, na família, com relacionamentos, aonde você vai,
com coisas inesperadas que acontecem para nós, novidades, né, que a gente não tá esperando, que a gente vai falar que é uma novidade, mas às vezes o negócio não é bom, né? E aí a gente precisa lidar com aquilo, tem que aceitar, né? 90% é como você vai reagir às coisas que aconteceram, né? Então, as coisas de fora não devem ter muitas influências para nós, mas o nosso arsenal bélico, emocional, deve estar tinindo, deve estar todo suprido para que a gente consiga lidar com todas as adversidades que vêm na nossa vida, dos relacionamentos, das pessoas, né? Dos trabalhos, enfim. Então é isso. O link tá aí para vocês em cima na descrição. E o amigo que você quiser trazer, né? Um amigo pode ser de longe, pode ser de perto, pode ser alguém da família. Teve uma pessoa que me perguntou, que já fez o desafio, se ela pode adquirir de novo o desafio e dar de presente para 2 pessoas. Pode, a promoção na verdade é essa, né? 2 pessoas, duas pessoas em uma vaga. Então você pode oferecer de presente, né? Já pode entrar aí, clicar e depois falar para a pessoa, olha, vou te dar um presente, nós vamos participar de um grupo de WhatsApp juntos, vamos lá, vai ser legal, né? E aí fica para você decidir, mas não perde a promoção da Live da Empatia. E eu vejo vocês na quinta, último dia de destreza nas relações pessoais, último pilar da inteligência emocional. Na quinta a gente encerra, porque na segunda-feira a gente começa o desafio 21 com tudo. Na segunda-feira, dia 13, é o desafio 1. A gente já tá montando lá o grupo no WhatsApp, logo vai estar prontinho. Logo já vou fazer o aquecimento lá no grupo e segunda-feira a gente começa com tudo, forças renovadas e disposição e treinando a nossa inteligência emocional para termos mais clareza, equilíbrio e sermos mais felizes. Beijos, muito obrigada pela companhia, quem ficou até agora, e a gente se vê na quinta. Beijos, tchau!